Boa noite, queridos amigos do Prozebem, os internautas que nos acompanham. Que Deus abençoe a todos, que a gente tenha uma noite agradável com o Evangelho de Jesus. Hoje eu trago para vocês o capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Amai vossos inimigos. Nós vamos fazer uma pequena reflexão do item 10 desse capítulo, que é o ódio, baseado na afirmativa, na assertiva de Jesus: amai vossos inimigos. Vamos fazer a nossa prece, em seguida farei a leitura e iniciaremos as nossas conversas, tá certo? Então, vamos fechar os nossos olhos, quem quiser, quem não quiser, deixe entreabertos. Pode até fazer uma respiração controlada, uma respiração guiada, onde você sente o ar entrando, segura um pouco e depois sopra pela boca, levemente. O ar que entra alimenta e o ar que sai é o ar impuro, desintoxicando nossas células. Vamos fazer isso 3 vezes. Quando eu contar 1, 2, 3, inspiremos. Depois segura e solta. Cada um no seu tempo. Vamos lá? 1, 2, 3. Inspire. Perceba o ar que entrou, penetrou nos pulmões, e o ar que sai, levando as energias deletérias. De novo, inspiremos, segura um pouco e expira soprando pela boca, suavemente, tendo a consciência do ar que está entrando. Mais uma vez. Querido Jesus, aqui estamos, reunidos em teu santo nome, para a compreensão de mais uma de suas mensagens, que possamos, além de compreender, pôr em prática em nossas vidas, como é necessário a gente aprender a amar, a perdoar, a ser brando e justo, que possamos, Senhor, refletir sobre os teus ensinamentos à luz da doutrina espírita, para que possamos fazer a nossa transformação íntima, porque todos nós viemos com um objetivo, um único objetivo, a nossa evolução espiritual. Abençoe a todos nós aqui presentes, aqueles que ainda chegarão, aqueles que virão, mas em outro dia, esse vídeo, que todos sejam contemplados com teu amor. Principalmente, Senhor, rogamos a ti, pelos nossos irmãos de Petrópolis, que passam por uma situação muito difícil, de São Paulo, Minas, enfim, do nosso Brasil e do mundo inteiro, onde haja dor e sofrimento, que a tua luz e o teu amor se faça presente nos corações de todos. Que Deus nos abençoe e nos acolhe hoje e sempre. Então, queridos amigos, vamos começar a ler a passagem do Evangelho que está lá em Mateus, capítulo 5, versículo 43 a 47 e um versículo 20. Desculpem, o capítulo 20.
Ouviste o que foi dito: amareis vosso próximo e odiarei vossos inimigos. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de serdes filhos do vosso Pai, que está nos céus, e que faz que se levante o sol para os bons e para os maus, e que chova sobre os justos e os injustos. Porque se só amardes os que vos amam, que recompensa tereis? Os publicanos também não procedem dessa maneira? E se saudardes apenas os vossos irmãos, o que é que com isso fazei mais do que os outros? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Digo-vos que se a sua justiça não for mais abundante do que dos escribas e dos fariseus, não entrarei no reino dos céus. Essas palavras estão lá em Mateus, no capítulo 5. Foram ditas por Jesus àqueles que o acompanhavam. Então, ele chama atenção aos discípulos que, quando ele diz assim, ouviste o que foi dito, já tinha sido dito para eles: amareis o vosso próximo e odiarei os vossos inimigos. Essa era uma regra lá de Moisés, da lei mosaica. Tinha uma razão de Moisés apresentar essa lei para aquela época de Moisés. Mas Jesus vem com uma renovação. E agora Jesus disse: você ouviu isso, mas agora eu vos digo, porém eu vos digo, amai os vossos inimigos e fazei o bem ao que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam, e a fim de serdes filhos do vosso Pai, que está nos céus, e que faz chover sobre que faz que levante o sol para os bons e para os maus, que chove sobre os justos ou injustos. Então, ele já está mostrando um Deus diferente do Deus mostrado por Moisés. Aqui a gente tem um Deus Pai, que dá a todos os seus filhos a mesma oportunidade. Que a chuva cai sobre os justos e sobre o injusto. Que o sol brilha sobre os bons e os maus. Que não há uma predileção, não existe predileção, não existe privilégio na lei divina. Todos nós temos as mesmas condições, os mesmos recursos. Eu estou falando de recursos divinos, não recursos materiais, que é dado por Deus. Todos nós temos a capacidade respiratória, todos nós temos a condição de falar, de ir e vir, todos nós temos condições de pensar, de raciocinar. Então, Deus dá a todos iguais. Mas e aqueles que não veem, não ouvem, não andam? Por que tirou? Não foi tirado. É uma necessidade do Espírito em passar por aquela prova. Aí já é uma provação, que não é o tema da nossa palestra. Mas Jesus está afirmando que Deus ama a todos. Ele não ama só os bons. Ele ama a todos, indistintamente. E confia na nossa promessa, a promessa que a gente faz a nós mesmos, quando estamos no mundo espiritual, da nossa evolução espiritual. Então, ele diz: os publicanos também não procedem dessa maneira. Os judeus tinham mais encrenca com os publicanos, com os fariseus, com os pagãos. Então, se você faz igual a eles, você é igual a eles. Eles também não faziam isso, você vai repetir o erro. Então, Jesus chama a nossa atenção de que precisamos fazer diferente. E a diferença está em amar uns aos outros e sereis felizes. Quem fala isso é Fênelon. Lá no item 10 desse mesmo capítulo 12, ele inicia o capítulo 12, item 10, o item 10 tem o título de ódio.
E hoje em dia, né, nós estamos vendo muita questão de ódio, ódio racial, ódio religioso, ódio de gênero, ódio político. É uma coisa que está assim, muito à flor da pele. Então, eu escolhi esse item para a gente conversar. E Fenelon, ele começa assim: amai-vos uns aos outros e sereis felizes. Por que ele está dizendo isso? Que se a gente amar uns aos outros, ele está repetindo o que Jesus disse, nós vamos ser felizes. Porque quando a gente age dentro da lei de Deus, nós temos a felicidade da alma. E os Espíritos nos diz isso lá na questão 614 do Livro dos Espíritos, eles nos dizem que a lei divina é a única que pode fazer o homem feliz. E ela diz o que ele deve e o que ele não deve fazer. E quando o homem se afasta dessa lei, ele é infeliz. Então, para que a gente seja feliz, a gente tem que cumprir as leis divinas. E a lei divina, basicamente, é o amor. Jesus veio nos mostrar o amor. Como devemos fazer? Amai-vos uns aos outros. Fazer o outro que gostaria que o outro vos fizesse. Então, observe como é necessário para nós mudar a nossa forma de ver as coisas, de sentir as coisas. Eu lembro que eu li ainda há pouco que de Emmanuel, A Cura do Mal, no livro Hora Certa. Emmanuel diz assim: quando Jesus nos ensinou a perdoar, concedeu-nos o máximo de poder imunológico para frustrar o contágio do ódio e do desequilíbrio em nossos relacionamentos recíprocos. Então, está mostrando aqui que o ódio, ele nos causa doença. Por isso que Jesus nos ensinou a perdoar. Quantas vezes devo perdoar meu inimigo, aquele que faz mal a mim? Uma vez só? Não, 70 vezes 7. Porque é necessário para que a gente não adoeça, para que a gente não sofra os males da vida moderna. O ódio traz muita doença. André Luiz afirma isso no livro Sinal Verde, capítulo 13. Ele diz assim: a ciência prova que o ódio, em forma de vingança, condenação, ressentimento, inveja ou hostilidade, é a raiz de muitas doenças. E o único remédio eficaz contra essa calamidade da alma, olha, ele chama calamidade da alma, é o exercício do perdão, usando o amor. Veja que coisa linda. E que, como André Luiz chama a atenção disso. Quando foi escrito esse livro, já tem bastante tempo. Hoje a gente tem muitos trabalhos científicos mostrando que o ódio vindo de inveja, ressentimento, raiva, intolerância, causa muitas doenças em nós, provocam muitos desequilíbrios orgânicos, além do psíquico e emocional, também os desequilíbrios orgânicos. E o remédio eficaz é o exercício do perdão. Então, por isso que Jesus disse: perdoa os vossos inimigos. E não deveis perdoar uma vez só, mas 7 vezes. Jesus chama atenção. Por quê? Porque Jesus não estava falando para o homem encarnado, para a personalidade encarnada, ele estava falando para o espírito. Nós somos imortais, nós vamos permanecer com esse ódio, esses ressentimentos no nosso coração, a gente desencarna e fica com ele. Não vai virar santo porque desencarnou. Muito pelo contrário, vai ser a mesma coisa, agora com um peso maior, porque eu não tenho a influência mais da matéria. Então, eu tenho que resolver esses problemas pequenos, mas que requer grande esforço, agora nessa presente encarnação. Então, Fenelon ainda diz assim: esforçai-vos, sobretudo, por amar o que vos inspiram indiferença, ódio
ou desespero. Outra coisa interessante, quando ele fala esforçai-vos, esforçar é esforço próprio. Não é alguém que vai fazer o esforço por mim. Eu é que tenho que me esforçar. Então, significa que eu tenho que acionar a maior potência da alma, que é a vontade. Eu tenho que acionar a vontade. Eu tenho que pegar essa potência que a gente tem na alma, acioná-la para que a gente se esforce, para que a gente lute contra esses sentimentos que nos levam à doença, que nos levam ao mal-estar, que nos leva à tristeza, que nos leva à infelicidade, ou seja, que não nos leva a nada. Então, Leon Denis, ele tem no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, no capítulo 20, ele fala sobre a vontade. Ele diz que a vontade é tão importante que ela é como um imã. Quando você tem vontade de uma coisa, você atrai aquilo. Aquilo é atraído. Então, veja a importância da gente exercer a nossa vontade para o nosso crescimento espiritual, né? Para a nossa renovação, para o nosso autoconhecimento, não é verdade? Veja como isso é bom. E Emmanuel fala assim no livro Caminho, Palavra da Vida Eterna, no capítulo 16. O caminho de Jesus é a vitória da luz sobre as trevas. Olha, o caminho de Jesus é a vitória da luz sobre as trevas. E por isso mesmo, repleto de obstáculos a vencer. Não é fácil, não. A gente tem que se esforçar, tem que ter vontade. E essa vontade só pode ser a minha vontade, não é a vontade do outro. E eu não tenho que querer que o outro faça a minha vontade, a vontade tem que ser feita por mim, porque a mudança é de dentro para fora. Joana diz assim que o mal que a gente faz a alguém é problema nosso, mas o mal que alguém nos faz é problema desse alguém. Então, quando a gente perdoa, não significa dizer que a gente perdoou, quitou, que a gente é como se a gente fosse um juiz dele. Ele já pagou a sua pena. Negativo. Nós não somos juízes de ninguém. Jesus disse: não julgais, a fim de não ser julgado. Perdoar é esquecer a mágoa, essa mágoa que lhe traz dor e sofrimento. Perdoar é não adoecer. Perdoar é não adoecer. É não se deixar adoecer. Então, perdoar não significa que você quitou a dívida do outro. Não, a dívida é do outro. Ele é que vai ter que resolver isso. Mas você não traz essa dor mais dentro de você. E tem pessoas que são tão rancorosas que ficam guardando durante anos e anos coisas ruins que só adoecem, só nos causam problemas de sofrimento, dor, tudo que vocês imaginarem. Então, há necessidade da gente se esforçar, da gente acionar essa vontade, essa potência de nossa alma, porque nós trazemos todas as virtudes em nós. Elas estão em estado rudimentar. Eu costumo dizer que é estado rudimentar. É como uma semente no estado rudimentar. Ela precisa de água, né? A sementinha precisa de água, precisa de terra, para ela desenvolver raiz e germinar. Ele precisa de adubo, de alimento. Nós precisamos, não no corpo, mas as virtudes é da alma. Então, a gente precisa alimentar a alma. A gente precisa alimentar a alma com exercício no bem. Esse é a grande sacada, exercer o bem. Quando a gente faz o bem para alguém, a gente está pensando que está fazendo o bem para o outro, mas, na verdade, a gente está fazendo o bem para nós. Porque a gente está expurgando aquilo que a gente traz de outras encarnações e melhorando a nossa relação com o próximo, aceitando mais as diferenças, né? A gente critica o outro porque o outro não tem a mesma religião que a nossa, ou raça diferente, ou porque são imigrantes, vamos tratá-lo mal, vem de outro país que não é o nosso, ou porque
tem preferência sexual diferente, não exerce a mesma preferência sexual que nós, e a gente critica, a gente quer julgar, e a gente se diz cristão. Mas é interessante isso, né? A gente se diz cristão. E Jesus não julgou ninguém. Ele não julgou a mulher que traiu, a adúltera. Ele não julgou Maria de Magdala, né? Também não houve esse julgamento. Ele não julgou Judas. Ele não julgou Judas. Ele sabia que era Judas que ia traí-lo. Ele não julgou ninguém. Ele não julgou Pedro, que negou ele 3 vezes quando ele foi preso. Ele não julgou Paulo, quando era Saulo, perseguiu os cristãos. Muito pelo contrário, deu atividade a Paulo. Ele não julgava ninguém. Ele dava a oportunidade da pessoa refletir com os seus ensinamentos e mudar. Mas essa reflexão, ela tem que ser uma reflexão íntima, uma reflexão dentro de si. Porque não é uma reflexão para alimentar o corpo físico, mas é o alimento da alma. E a gente precisa alimentar a alma. E o corpo físico não? Claro que precisa. A minha alma está nesse corpo. Para eu aprender, para eu aproveitar as oportunidades da reencarnação e aprender a me melhorar, eu preciso desse corpo. Então, eu tenho que tratar bem esse corpo. Mas eu não posso esquecer que o meu objetivo fim aqui encarnado é a minha evolução espiritual. Então, eu tenho que, muitas vezes, renunciar às questões materiais para seguir as questões espirituais. Por isso que Fenelon diz, esforçai-vos, esforçai-vos, se esforce para aprender a amar aquele que nos fez mal. Aí ele diz assim, ele amou até dar o sangue e a vida por amor. O sacrifício que vos obriga a amar e que vos ultrajam e perseguem é penoso, mas é precisamente esse sacrifício que vos torna superiores a ele. O sacrifício de passar por cima de tudo que os outros vão dizer. Quem tem a sua falta de... Você não tem orgulho, não? Como é que você pode viver desse jeito? E aí eu estou me lembrando de uma história de Mahatma Gandhi. A Índia tinha sido dominada pelos ingleses, né? E ele era um pacificador. Ele não usava armas. E um soldado inglês deu um murro no rosto dele e ele caiu no chão. Daí ele levantou serenamente, olhou para o soldado, não fez nada, não esboçou nada, nenhum sentimento que pudesse irritar o soldado. O soldado é outro sol. E aí ele caiu. Daí ele levantou de novo e ficou olhando para o rapaz. Aí o rapaz perguntou, quem foi que te ensinou a ser tão covarde? Quem foi que te ensinou a você não reagir a nada? Aí Gandhi disse assim, foi esse homem que está pendurado aí na cruz do seu pescoço. Então, muitas vezes, a gente bota Jesus lá na cruz, ou, quando não, em foto ou qualquer coisa, mas não bota ele dentro de nós, dentro do nosso barco, né? Nós somos um barco. E Jesus está, mesmo que a gente não coloque, ele está, mas a gente o vê dormindo. A gente não sei. Eu quero que Jesus durma? Não, mas a gente o vê dormindo, mas ele não está dormindo, ele está acordado no barco da nossa vida. A gente precisa perceber isso, que Jesus está conosco. Se a gente não percebe, se a gente bota ele para adormecer, é uma vontade própria. A gente tem que modificar isso. Quem é cristão tem que seguir o mínimo minimório do que o Jesus disse. Então, não dá para estar odiando grupos diferentes, de pensamentos
diferentes, religiosos, políticos, sei lá, de que for. Não dá para a gente estar com esse sentimento se a gente se diz cristão. Tem espaço para todo mundo. Tem espaço para todo mundo. Tenhamos calma, tenhamos serenidade e é uma forma de sacrifício, calar diante daquilo que você acha que é verdade. Porque aquilo que eu acho que é verdade pode não ser verdade, gente. Ainda tem isso. É questão de ponto de vista. O único que detém a verdade absoluta é Deus. Nós temos verdades relativas. Então, a gente precisa também ter esse sacrifício, fazer esse sacrifício e termos humildade, reconhecer a grandeza de Deus em nossas vidas e que o outro que faz o mal para nós, ele está equivocado. Ele está equivocado. Ai, me lembrei de uma coisa tão linda, gente, que eu li, que eu vou ver aqui se eu acho. Ele está equivocado. André Luiz. André Luiz diz assim que tudo é amor, tudo é amor. Observa o amigo como do amor, em como do amor tudo provém e no amor tudo se resume. Olha o que ele diz. Vida é o amor existencial. Razão é o amor que pondera. Estudo é o amor que analisa. Ciência é o amor que investiga. Religião é o amor que busca Deus. Verdade é o amor que se eterniza. Fé é o amor que transcende. Esperança é o amor que sonha. Fraternidade é o amor que se expande. Caridade é o amor que auxilia. Sacrifício é o amor que se esforça. Renúncia é o amor que se depura. Trabalho é o amor que constrói. Indiferença é o amor que se esconde. Indiferença é o amor que se esconde. Desespero é o amor que se desgoverna. Paixão é o amor que se desequilibra. Ciúme é o amor que se desvaira. Egoísmo é o amor que se animaliza. Orgulho é o amor que enlouquece. Vaidade é o amor que se embriaga. Finalmente, o ódio que julga ser a antítese do amor não é senão o próprio amor que adoeceu gravemente. Veja, o ódio que julgais ser a antítese do amor, contrário ao amor, não é senão o próprio amor que adoeceu gravemente. Tudo é amor. Não deixes de amar nobremente. Olha que coisa linda de André Luiz. O ódio é o amor que adoeceu. Então, quando todos esses sentimentos contrários ao amor, é porque o amor está sofrendo, o amor está doente, o amor está perdido, o amor está desvairido. Porque eu compreendi isso aí que ele disse, porque nós fomos criados em espíritos pelo amor de Deus e para experimentar o amor. Deus nos criou por amor e para viver o amor. Então, nós temos a essência do amor, eu creio nisso. Ah, mas aquela pessoa que fez isso, que matou, não sei o quê, hoje a minha filha me deu uma notícia horrível, essa pessoa não tem amor? Tem, o amor dele está adoecido, está fragilizado. Ele é um pobre que precisa de ajuda. Tem as punições, as leis humanas, né, que você não vai poder também não passar por ela, tem que passar, mas ela é de um tempo pequeno, mas a lei de Deus, não. A lei de Deus ela não muda, ela é imutável, você vai passar de qualquer jeito. A lei humana você pode driblar, tiver um advogado de defesa muito bom, você livra ali aquilo, a sua culpa. Mas a lei de Deus, não, gente. A lei de Deus é firme. Então, para que nós vamos fugir
as leis de Deus. Toda vez que a gente fuge à lei de Deus, diz os Espíritos, nos tornamos infelizes, porque é ela que nos dá a felicidade. Aí vamos ver o que mais que ele diz aqui. A lei do amor, embora a lei do amor mande que cada um ame indistintamente a todos os seus irmãos, ela não resguarda o coração contra os maus procederes. É outra coisa. O fato de eu amar a todos os irmãos, se eu tiver essa capacidade de amar a todos, isso não vai resguardar o mal no outro. Por quê? Porque eu estou fazendo eu. Cada um tem que fazer a sua parte. Cada um de nós estamos numa única estrada, num único caminho. O caminho é o caminho que leva a Deus. E cada um de nós tem uma cruz. Cada um de nós vai carregar a sua própria cruz para a gente chegar lá no alto. Esse percurso, vai acontecer muitas coisas nesse percurso. Então, pelo fato de eu agir sempre no bem, não é que eu não vou encontrar alguém que haja no mal. Não vou encontrar, claro que eu vou. Mas eu tenho que ter resiliência para seguir em frente. Não se abalar com o mal do outro, porque o mal do outro é dele. Ele que vai ter que resolver o problema dele. Não é nós que vamos resolver o problema dele. O bem é o único dissolvente do mal. Só o bem. Em todos os setores, revelando forças diferentes. Quem disse isso foi Emmanuel, lá no livro Vinha de Luz, capítulo 62. E Kardec fala também umas coisas muito interessantes no Evangelho segundo o Espiritismo. Deixa eu ver se eu acho aqui. Tanta coisa, minha gente. Deixa eu ver se eu acho. Se eu achar... Eu não achei. Mas eu vou dizer para vocês, que eu gosto de dizer como está escrito lá. Por quê? Porque a gente não vai dizer igualzinho está escrito no livro, mas como eu não tenho ele aqui agora, eu vou dizer da minha cabeça. Kardec fala que o egoísmo, o orgulho, a vaidade, a ambição, o ciúme, a maledicência são sentimentos que adoecem o homem. E que eles precisam ser extirpados da natureza, da nossa natureza íntima. Que são eles os causadores da guerra. São eles os causadores do mal. Todo o mal que está sobre a terra advém do orgulho, da vaidade, da ambição, da inveja, da maledicência, do ódio. Sentimentos todos contrários ao amor. O amor adoecido. Então, a gente tem que prestar bastante atenção na nossa caminhada sobre a terra. Como a gente está aproveitando, né? Aproveitando o máximo que a gente puder essa reencarnação. E aí Fenelon termina assim: não vos esqueçais, meus queridos filhos, de que o amor aproxima de Deus a criatura e o ódio distancia dele. O amor nos aproxima de Deus, mas o ódio nos afasta de Deus. Nós somos criaturas de Deus, não fomos feitas para ficar afastadas de Deus. A gente foi construído para ficar próximo a Deus, para sermos espíritos elevados, como Jesus, um espírito puro. Para isso a gente precisa caminhar muito, caminhar. Então, eu termino com vocês com essa mensagem de
do espírito Albino Teixeira, do livro Mãos Marcadas pela Psicografia de Chico Xavier. Ilação espírita. O impulso de odiar, quando não extirpado de nossa alma, será sempre fator de desequilíbrio. Primeiramente, leva a grande perturbação. De grande perturbação conduz à doença. Da doença, transporta a agressividade exagerada. Da agressividade exagerada, leva o delinquente à delinquência potencial. Da delinquência potencial, é capaz de sair para a loucura e crime, angústia ou queda, pela fermentação da culpa. E na fermentação da culpa, o espírito pode atravessar muitos séculos em reencarnações de tratamento e reajuste. Capacitemo-nos de que não vale odiar de nenhum modo e em tempo algum, de vez que somos espíritos eternos, imortais, que Deus criou, e não nos é lícito olvidar que Deus nos ama e sustenta, ampara, abençoa, promovendo recursos tanto em nosso favor quanto a favor dos outros, até que todos atinjamos fontes da perfeição e da alegria, porque todos nós vamos atingir fontes da perfeição. Nenhuma ovelha ficará para trás, disse Jesus. Eu sou o pastor e nenhuma ovelha ficará para trás. A face disso, toda vez que o impulso de odiar se vos reponte no ser, retornemos aos ensinamentos do perdão no Evangelho e indaguemos de Jesus, nos recessos de nós próprios. Senhor, quantas vezes por dia devo mostrar amor aos meus semelhantes? E a voz dele, de certo, se vos repercutirá no ímã do coração. Não te digo que mostre amor tão somente uma vez, mas 70 vezes 7. Que Jesus nos abençoe. Vamos encerrar com a prece que Jesus nos ensinou e que essa prece possa retornar a cada lar, da nossa cidade, do nosso Brasil, do mundo, como forma de bálsamo salutar para as dores, para os sofrimentos, para as inquietações, principalmente para os nossos irmãos do Rio de Janeiro, de São Paulo, Minas e da Bahia. Que Deus nos abençoe. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade antes que a nossa. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como fomos capazes de perdoar a quem nos ofende. Não nos deixe, Senhor, cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, porque teu é o poder e a glória, hoje e sempre. Assim seja. Que Deus nos abençoe. Muita paz.